Bom dia, meus amigos. Mais uma terça-feira, estamos aqui com o Papo do Bem, o nosso papo aqui direto do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes. É um prazer estar aqui com vocês todas essas manhãs aí que a gente usa para discutir um pouquinho mais sobre os temas de saúde mental e dependência química, que são aqui as nossas especialidades da casa e o que a gente pode oferecer para a nossa comunidade aí em termos de saúde. E hoje a gente resolveu fazer um tema que é bastante procurado para a gente, né? As pessoas têm muitas dúvidas, sempre ficam um pouco confusas em relação a como lidar, que é a questão de como lidar com um familiar dependente químico. A gente sabe que a dependência química ela atinge não só o indivíduo, né, a pessoa que está usando, não só a saúde dela, mas sim a saúde de toda a família dela, que acaba sofrendo consequências aí por conta desse transtorno que a pessoa desenvolve. Então a gente está com a equipe aqui de dependência química da instituição. Eu vou deixar eles se apresentarem um pouco, falarem um pouquinho sobre quem eles são, o que eles fazem aqui dentro do time, e aí a gente vai abrir uma conversa aí sobre como a gente pode lidar com os familiares, né? Pessoal, fica à vontade de se apresentar aí. Bom dia a todos, eu sou a Viviane de Souza Mello, assistente social do Departamento de Dependência Química. Tenho larga experiência na área de família, então atuo há 17 anos com famílias codependentes, com projetos de cuidando do educador, e venho hoje, né, através do convite do Conrado, para compartilhar um pouco minha experiência no meu decorrer da carreira e ajudar as famílias com as dúvidas. Bem, bom dia a todos, né? Agradecer o convite aqui à instituição. Meu nome é Clodoaldo Pereira da Silva, sou psicólogo de formação, atuo já há 15 anos na dependência química, na instituição já estou aqui há aproximadamente 7 anos, né? Trabalho na internação para a dependência química, atuando como psicólogo, terapeuta na orientações e conscientização da doença, assim como também as famílias que necessitam de informação e orientação para o problema da dependência química, né? Então, desde já estou aberto aí a gente conversar e discutir esse tema com vocês aí que estão nos prestigiando. Legal. Para começar um pouquinho, o que a instituição faz para os familiares quando tem um familiar internado aqui? Vamos começar falando assim, principalmente quando a gente tem alguém que se interna aqui. Como que a instituição acolhe a família? Quais que são os serviços que a gente presta para isso? Então, vamos lá. O paciente internou, né, em Bezerra de Menezes, o familiar trouxe, sou membro da família. Nós temos um cenário até interessante, que muitas vezes um pai traz um filho traz um pai, a esposa, né, traz o marido traz a esposa. Então, assim, é bem complexo, assim, quem está trazendo, a família está assim, em sofrimento, trazendo seu membro aqui para uma ajuda especializada. E toda sexta-feira o nosso setor de dependência química tem um programa de família. As famílias elas são recebidas no período da manhã, elas ficam por volta de 8h30 até meio-dia conosco, e tem toda uma proposta, né? Uma programação para essa família, que é um grupo psicoeducativo, que são orientações sobre o que é a internação, sobre a nossa proposta de tratamento, sobre a doença do paciente, também que tem que estar orientando sobre o CID, as doenças, através de palestras psicoeducativas, atendimentos também da equipe nesse momento. Então a equipe ela acolhe essa família, recebe, orienta, e a partir dessas reuniões semanais, a família vai compreendendo o que é a doença, o que é o tratamento. Muitas famílias não têm noção do que é ser um familiar de dependente químico, um codependente. Então esse é o momento da família, compreender o que está acontecendo com o seu núcleo familiar, com o seu membro da família, porque muitas vezes eles não entendem, e isso traz força para a família continuar junto com o paciente, ajudando no tratamento, bem como se ajudar, que aí são vários caminhos que a equipe orienta para a família buscar ajuda. Então, primeira etapa, orientar as famílias nesse programa de família. No decorrer, a equipe orienta a família para continuar o tratamento ambulatorial,
grupos de anônimos, terapias, aí vamos conforme cada caso. No critério de acompanhamento com os pacientes, né, a gente procura observar a evolução do paciente nesse período de internação. A família, quando vem para o programa de família, ela vem para um programa ter orientações básicas científicas, né, em relação à doença da dependência química. Com isso, nesse processo do programa de família, a gente passa para a família, né, as instruções e orientações e como que ele está dentro do programa da internação, como que é a evolução dele nesse período, para que a família possa estar ciente de que ele está tendo, né, um acolhimento e orientações necessárias no processo de internação. O foco dos terapeutas é a orientação familiar, mas como que o paciente está evoluindo no período de internação. Certo. E aí vamos falar um pouquinho sobre codependência, né? O que seria a codependência? Eu sei que é o que atinge as pessoas próximas, né? Mas como que se define e como que, assim, por exemplo, eu sei que eu me tornei um codependente, eu tenho um caso na minha família, né, de alguém que usa droga, né? Assim, até agora eu não tive a oportunidade de tratar, eu sei que a pessoa usa, que é o caso de muita gente que manda mensagem aqui pra gente, eu sei que a pessoa usa, eu sei que me causa um dano, mas até agora eu não tomei nenhuma atitude, não consegui fazer nada, eu só estou convivendo com aquilo. Como que essa codependência ela atinge a mim mesmo? O que está acontecendo comigo para eu ser um codependente? Então, o codependente atinge a família de uma forma, e vamos dizer, de uma forma mais simples, baixa estima, já começa daí. A família ela fica em pânico constantemente com o familiar que faz uso de substância psicoativa, diferente qual. Então, por exemplo, eu sei que meu familiar faz uso, eu nunca busquei tratamento. Então, toda vez que um familiar, nesse contexto, o familiar vai trabalhar, vai até a padaria, vai fazer qualquer questão do dia a dia, a família já começa a entrar em pânico. A família, ela não sabe lidar com isso. O que ele foi fazer? Ele foi fazer uso? A família começa a perder a noção do seu dia a dia, do controle de si próprio. E essa falta de controle já começa a refletir em depressão, em estresse, em nervoso no seu dia a dia. E reflete nos filhos, reflete no contexto geral. Então a família, às vezes, ela não percebe que essa codependência está afetando, por exemplo, para ir trabalhar. Muitas vezes o familiar não consegue trabalhar, ou vai trabalhar virado, porque às vezes não dorme à noite, porque fica esperando o seu familiar chegar. Então a pessoa, ela perde a sua identidade e ela vive em cima do seu familiar. Então, assim, a pessoa começa a ficar doente de uma forma mental, a saúde dela mental já fica adoecida. E o que ocorre? A família, quando tem a oportunidade de trazer o seu paciente, sua família, para a internação, a equipe consegue orientá-la. Você está deixando de viver sua vida, você está se dedicando de uma forma que não é nesses parâmetros. Você tem que cuidar, no caso, vamos dizer, uma família estruturada, seu filho, o seu marido, mas você tem que cuidar de você. Uma família, para se conscientizar que chegou nesse ponto de uma codependência mais grave, ela precisa de ajuda. Não é somente uma... Nós vamos dizer, eu vou falar com a família. Ah, que legal, eu sou codependente, até como é que não sabe que existe isso? Nossa, eu sou doente, deve estar, a família fica até... Nossa, ele é doente, como eu sou? Eu falei, sim, a senhora está ficando doente, porque tudo isso está... interferindo na sua vida. Aí ela fala, realmente, né, no passado, esses são relatos, né, de família. No passado eu conseguia ter autonomia, fazer isso, e agora eu não consigo mais. Falei, então, porque a senhora está vivendo uma situação doente na sua casa e a senhora está sendo também, ficando doente com isso. Então a senhora precisa começar a buscar grupos de apoio, terapia, e às vezes até passar com um psiquiatra para ajudar, dependendo da gravidade. Porque tem casos que as famílias, a pessoa fica com realmente problemas mentais, e que realmente são medicamentos, né? Então a família, ela tem essas orientações, né? Porque se a gente parar para pensar, né, só completando um pouquinho, a gente, você falou uma coisa que é interessante até para elucidar um pouquinho quem está em casa. A gente perde a autoestima. Primeiro ponto, a autoestima. Sem autoestima a gente não consegue reagir a problemas, né? Então, por exemplo, isso para qualquer dificuldade que a gente tem na vida, se você não tiver o mínimo de autoestima, você não consegue ter reações. Então você não consegue perceber que às vezes a doença você acaba colocando a culpa na outra pessoa, né? Mas ela tá te impossibilitando de reagir.
certo? Tô errado, tô... Certíssimo. Correto, correto. Beleza. E aí, assim, ó, por exemplo, a pessoa tá na casa dela, situações aqui que a gente enxerga bastante, que é quando as famílias ficam perdidas sem saber o que fazer. A pessoa tá na casa dela, começou a sair, você não sabe se volta, vira como se fosse uma bomba relógio, né? Aquela ansiedade de quando que vai explodir, porque você sabe que em algum momento vai explodir, vai chegar o dia que você vai acordar e falar, nossa, o cara causou um inferno, o cara vendeu o carro da família, o cara vendeu a TV da casa. Como que a pessoa que tem isso em casa, por exemplo, ele chega e fala assim, olha, você está passando do limite, você está usando muita droga, você está bebendo demais, você está... E aí a outra pessoa dá uma negativa, não, você que acha, problema seu, você que tá, eu tenho controle sobre mim mesmo. Como que uma pessoa dessa reage? Como que ela faz para tomar o controle da situação, ao invés de perder o controle da situação? Nesse caso, Conrado, a gente vê que até chegar num ponto de observar a conduta dessa pessoa que faz uso de dependência química, no caso, a família observar, quando explode a situação, quando vem à tona o problema da dependência química, ela passou por etapas. Então, provavelmente, ao chegar a esse ponto, ele está no abuso e até a dependência. Então, a família, muitas vezes, por se tratar de família, né, gera uma frustração porque vai ter um sentimento de culpa, porque na minha família aconteceu isso. Então, nessa questão, não tem se culpado, né? É importante a família tentar buscar orientações e informações para que ela venha saber lidar e ter uma conduta em relação a essa pessoa que está no uso e no abuso e já gerou uma dependência química. Então, um codependente, o que ele é? É uma pessoa que convive com a pessoa que tem problema com álcool e drogas. E por não saber lidar com essa situação, muitas vezes ela acaba indo para um lado agressivo, para um confronto, acusando ele, e ela precisa de informações, orientações de como ter um manejo de lidar. Lógico, tem que quebrar ainda um estigma, né? Temos ainda um preconceito em relação ao uso de substância química por questões morais, e a família gera uma frustração até vindo ao caso de ter baixa autoestima e não saber lidar com aquilo. Então, até buscar recursos, a família passa por um processo de etapa que vai desde a proteção da pessoa, nega o problema de casa, e com isso atrapalha. Então, ela buscando orientações, ela vai saber lidar e ter um manejo adequado para lidar com o problema de dependência química. Porque até chegar nesse ponto de furtar, de manipular, mentir, provavelmente ele já está no uso crônico mesmo. Então, tem que ter todo um processo, né? Aí entra a questão de buscar orientações, se há necessidade de uma internação ou um tratamento ambulatorial, mas que ela não se sinta constrangida em trabalhar isso. É importante que ela venha buscar informações com profissionais, porque muitas vezes ela omite a situação por causa dos parentes, da vizinhança, e por ser uma questão moral, né, a vergonha de falar sobre isso. Então é importante, antes dela buscar qualquer recurso leigo, procurar profissionais que possam orientar a entender qual que é o meu papel na dependência química. Eu sou um codependente? A aceitação é importante, porque muitas vezes ela não aceita, ela fala, vou internar, internou, tá, e agora o que eu faço? É importante que ela busque também recursos, orientações e um tratamento, para que não venha chegar esse caso de ter uma tristeza e gerar uma depressão, né? Muito importante buscar informações com profissionais que entendam o tema, né? Para que não venham ficar a conceitos leigos. Você te complementar o que ele falou. A família não consegue sair, normalmente, não é uma regra, mas normalmente não consegue sair dessa situação sem ajuda. A ajuda é fundamental. Eu já vi assim, anos e anos de famílias que não buscaram ajuda, tentaram por si próprias e não tem um sucesso quanto um profissional que acolhe. Então, por exemplo, no Bezerra nós temos grupos de codependência para a família. Então, segunda-feira à noite aqui em São Bernardo, às 19 horas, tem um grupo para a família. Esse grupo vai conduzir uma psicóloga. Ela ajuda muito essas famílias a saber lidar com isso, a caminhar e conduzindo até se precisar de uma internação, a equipe vai estar à disposição para orientar essa família, porque tem casos que nem ele falou, tem casos que o ambulatorial já ajuda, né?
Assim, se a gente colocar uma situação, por exemplo, a família, ela tende a buscar ajuda quando ela perde o controle. O ideal seria você buscar ajuda antes de perder o controle, porque tudo ficaria mais fácil. Mas é que nem a gente quando está com uma dor, alguma coisa, a gente evita ir no médico até, né, vai esperando o negócio resolver, achando que é uma fase, achando que não, vai passar, vai melhorar, só está num período XYZ por causa de algum acontecimento ali que desencadeou alguma situação. Então, assim, o ideal é a gente procurar uma ajuda antes mesmo de desencadear aí uma situação incontrolável. Mas, assim, a gente ouve muitos relatos das pessoas, por exemplo, meu marido está bebendo muito, eu vou impedir ele de pegar dinheiro, por exemplo, não vou tirar o dinheiro da conta e guardar comigo, ou vou esconder as bebidas de casa, vou cortar a mesada do meu filho, vou trancar ele no meu quarto. Tem gente que, né, a gente já viu notícia de acorrentar a pessoa na cama. Né, a pessoa, às vezes, no desespero, ela acaba tomando ações que ela julga serem, tipo, benéficas para ela. Até que ponto a gente consegue controlar alguma situação em casa, por exemplo, com essas... Aliás, eu vou até mudar a pergunta um pouco. Como que eu consigo perceber que eu estou perdendo o controle da situação em casa? Por exemplo, a pessoa beber de fim de semana, um consumo social, né? Quando que eu consigo perceber que eu estou perdendo o controle da situação em casa? E coisas que eu posso fazer assim para tentar retomar o controle, né? Antes de sei lá, perder a situação na minha casa. Por exemplo, funciona eu trancar alguém, impedir alguém de beber em casa? Funciona eu esconder bebida? Essas coisas dão certo? O que acontece? Um paciente que não está consciente, um usuário de substância, não estou consciente que eu sou dependente químico, eu não sou dependente, por exemplo, eles falam, nada vai fazer ele mudar o pensamento dele. Somente dicas, por exemplo, da família, conversa, ele não vai ter escuta, porque ele não está aceitando a doença. Então, qualquer pessoa que não aceita a doença, ela realmente não vai não vai aceitar tirar a bebida. E se tirar a bebida, ele vai lá buscar lá fora, por exemplo. Então, tudo isso realmente tem que ser manobrado através de tratamento ambulatorial. A família conversar com ele, dependendo do caso, até internação. Mas a família, logicamente, tem que, no momento, não que o paciente esteja em uso de substância. O paciente em uso de substância, muitas vezes, eles são agressivos, verbalmente e fisicamente. Então, tem que esperar passar aquela crise, no momento de lucidez, conversar com o paciente. E, através dessa, ver se o paciente se conscientiza de uma ajuda ambulatorial. Se não ajuda, haver uma internação. Porque não tem outro caminho. Depende da gravidade, é a internação. E muitos pacientes vêm aqui para a internação extremamente não aceitam. A equipe vai conversando, tem as terapias, né, o grupo, né, terapêutico, que eles fazem diversas atividades, e o paciente começa a entender que é uma doença, que ele perdeu o controle de sua vida. Entendeu? Então, isso tudo é conscientizado e é um tratamento de internação. Então, o período que eles ficam, né, já conscientiza bastante eles, né? Conscientiza muito. Então, tem todo esse caminho, né? Não é fácil para a família. Eu acho que assim, o grande anseio das pessoas quando a gente conversa com elas aqui é o medo da violência doméstica. Assim. Eu acho que é o maior dos problemas. É o medo de apanhar do marido, de o pai bater no filho. Eu acho que as pessoas elas até fazem a vista grossa até o momento que tem o primeiro episódio disso, ou que as coisas vão se agravando. No caso de violência doméstica, eu acredito que tenha muitas situações aqui que a família já tenha relatado e tal. O que vocês orientam para a família, por exemplo, que está passando por isso agora em casa? Vai, por exemplo, ela tá assistindo aqui e ela tá com receio de apanhar do marido quando for lá e fala: escuta, você bebeu demais, e tomar sofrer alguma violência por estar questionando, ela acaba querendo ajudar, mas não consegue ajudar com medo da própria integridade, né? Sim. O que vocês orientam para pessoas que estão passando essas, né? Por exemplo, em vez de conversar com a pessoa, procura ajuda, evita falar disso até se orientar, ela tem algum órgão, alguém que ela possa recorrer. Muitas pessoas perguntam em relação a eu consigo
chamar uma ambulância e levar ele à força aí? Como que funciona essa... Na prática, né, tudo isso. É, isso. Então, tem muitos casos, enquanto assistente social, até os pacientes sabem disso, que eu até converso com eles. Casos de agressão, tem paciente que realmente qualquer crise, ele agride mesmo a família. Então, eu oriento a família assim a fazer um boletim na delegacia da mulher. Logicamente que eu não incentivo de imediato, porque a família também tem que buscar ajuda. Então, por exemplo, houve uma agressão, primeira vez. Vamos buscar ajuda, vamos tentar entender o que está acontecendo, que a equipe já sabe o que é, né? A substância que faz a pessoa realmente chegar nesse ponto. Então, a família conversa conosco, a família tem que buscar tratamento. Muitas vezes, terapia. Até porque os membros da família, filhos, são agredidos verbalmente ou até fisicamente também. Em última instância, realmente, a família tem que fazer um boletim na delegacia da mulher para preservar a sua vida e dos demais. Demais realmente é o tratamento, é conversar. Se não tem jeito, existe logicamente internações involuntárias. Né? Então, assim, eu não quero tratamento. Então, eu tenho vários recursos, até aqui a internação involuntária, para ajudar quem está nessa negação. E realmente, assim, não só quem tem essa situação de agressão na residência, mas tem muitas famílias que têm medo do paciente de trazer e tornar isso uma agressão. Depois de uma revolta. Porque né? Você me levou lá, agora você... Muitos têm medo, falam, nossa, será que ele vai ficar revoltado? Mas é o contrário. A família toma essa atitude e o paciente, a tendência é realmente aceitar, se conscientizar. Mas isso tudo a equipe conversa diariamente com o paciente, tem todo o trabalho envolvido nisso, para despertar mesmo que é uma doença. A gente tem, assim, mais ou menos um índice de recuperação, por exemplo? Quantas pessoas? A gente sabe que, como qualquer coisa na vida, não depende só do profissional, tipo, vou entregar o meu familiar lá e ele vai voltar curado. Vai depender do empenho da família, do empenho do paciente, né? Na verdade, a gente dá as ferramentas e eles fazem o uso dessas ferramentas para conseguir a própria recuperação. Mas a gente tem, assim, mais ou menos uma ideia de quantos, percentual, quantas pessoas conseguem uma recuperação plena. A gente sabe que uma recaída faz parte do processo, mas a gente sabe que assim, a partir do momento que se entra em recuperação, é um esforço conjunto da família e do paciente, e assim por longo período, né, para a vida inteira. Você sabe que a pessoa vai ter um risco de recaída, né? Mas assim, geralmente as famílias conseguem lidar com isso, ou é bem complicado? Às vezes a gente sabe que às vezes a família não aceita, que com o dependente fala, isso é um problema dele, né? Não é um problema meu, e aí volta para o mesmo ambiente que gerou aquela dependência. E às vezes o paciente volta, a família está pronta, mas ele volta já bagunçando tudo de novo. Como que está esse cenário hoje? Através de uma conscientização familiar, a gente vê que a família estando junto no processo de tratamento, há um índice de recuperação. Né? E dizer para a família que nesse processo poderá sim ter recaída. Não quer dizer que ele deixou de fazer algo. De repente, o momento que ele buscou um tratamento, né, na crença, no pensamento dele, que vai parar. Mas nesse período, nessa jornada, ele poderá ter recaída, e a família tem que estar ciente de que isso é um processo a longo prazo. Quando ele entra em recuperação, ele vai voltar para o lar. É importante que a família esteja preparada para receber. Como? Através de participar de grupo de autoajuda, um tratamento de codependência e até, se necessário, uma terapia individual para que ela possa estar preparada para receber de volta. Né? Ele vai sair de um processo de internação com ferramentas, com um processo terapêutico, com encaminhamento para o ambulatório. Então, quer dizer, a família já está em processo de tratamento e, quer dizer, fica, não vou dizer que fica fácil, mas fica mais prático de entender essa dinâmica. Agora, ele está em tratamento, a família fala, ó, deixamos em tratamento, e fica sem fazer nada, ele vai voltar para um ambiente provavelmente disfuncional. Então, quer dizer, ele vai voltar, às vezes a família vai ficar ainda com desconfiança, não vai dar toda a credibilidade devido a toda aquela questão de manipulação mentira, então ela fica, às vezes, desconfiada, e isso gera um sentimento no dependente químico. Né? Então é importante que nesse período, se a família busca um recurso terapêutico, um tratamento, o paciente sai com ferramentas
Então isso vai consolidar, Conrado, todo o processo de recuperação. Então o papel da família é fundamental para que o sucesso do tratamento possa ressoar a longo prazo. Tá? Isso é importante, por isso que a gente foca a importância da família, buscar ajuda, orientações, vir participar do nosso programa de família, que está aí aberto para famílias que de repente estão vivenciando um problema de dependência química, conhecer a instituição e ver que há sim soluções para o problema da dependência química e para a codependência. Então, sim, nós temos resultados satisfatórios no processo de recuperação. Temos, infelizmente, alguns que ainda vai entrar no processo, mas temos ótimos resultados na recuperação. É até legal isso que você falou, para a gente pontuar uma coisa que a gente sempre conversa e é um questionamento grande das famílias aqui. A gente tem um período de internação médio de 30 dias. Aqui, no caso, a pessoa chega num estado grave e entrar numa internação, ela vai ficar um período médio de 30 dias. Aí muita gente questiona, poxa, mas só 30 dias? 30 dias funciona? E aí a gente vê que muitos lugares, a gente não está aqui para julgar como outros lugares trabalham, mas a gente vê que muitos lugares internam por 60 dias, 6 meses, 1 ano. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte, a pessoa fica 6 meses longe do ambiente, mas não há o tratamento, ela só fica isolada da sociedade, isolada do, às vezes a gente sabe que até ela consegue acesso às substâncias que ela usa, mas ela fica ali isolada, sem dar problema para a família, a família tem umas férias do problema que ela estava lá enfrentando e ela fica ali isolada. Só que ao mesmo tempo não há o tratamento, a conscientização, você conversar com a família participar de uma psicoterapia, o próprio paciente entender o que ele tem, ele só fica isolado. Quando volta, ele volta para o mesmo ambiente. É o mesmo ambiente que ele deixou usando, ele vai voltar com todas as propensões a voltar a usar, certo? E aí as famílias às vezes elas enxergam de uma forma assim, lá é mais tempo, eu vou deixar lá. Em 30 dias que a gente tem aqui de tratamento, ele passa por várias etapas, certo? Sim. Então ele vai passar lá pelo... Observação. Exatamente. É legal vocês falarem assim, o que acontece em 30 dias aqui com o paciente que faz a gente ter, para quem não sabe, Bezerra, ele é reconhecido um dos maiores centros de tratamento do país e ele é referência assim, em exportar técnicas de tratamento. Então, assim, em 30 dias a gente consegue resultados muito, muito expressivos, Sim. Conta pra gente, assim, o que acontece nesses 30 dias para os familiares entenderem como que é esse tratamento e por que em 30 dias funciona melhor do que... O Bezerra de Menezes, como você falou bem, é uma referência mesmo na área da saúde mental. E muitas famílias enviam pacientes para cá, vêm com os pacientes até do Brasil inteiro. Já até recebi contatos de fora, de brasileiros que estão em situação precisando de ajuda. O paciente vem para cá, tem uma avaliação do médico, o médico vê que realmente é uma indicação de internação. E fica um período no setor de observação. Qual que é o objetivo? É avaliar como esse paciente vai ficar nesses períodos referente à abstinência. Depois que passou o período mais grave, que é a abstinência, o médico vê que ele tem condições de ir para a ala com os demais pacientes. Foi liberado para a ala, ele vai participar de atividades todo dia. Eles acordam... Às 18 horas, sim. Tem medicamento, tem um café da manhã, tem a parte da oração, eles fazem, Isso, a reflexão do dia, que é super importante, reúne todos, e a equipe já chega para estar desenvolvendo atividades com eles, que são palestras, grupos terapêuticos, dinâmicas. Eu ia falar de uma palestra, Isso, e os grupos terapêuticos, Então, nesse período, reforçando o que a Viviane falou, ele chega num processo de intoxicação, devido ao uso e abuso. Ele passa para um setor de observação, onde ele é acompanhado 24 horas por uma equipe de enfermagem, médico plantonista que vai estar passando, vendo se ele sai daquele quadro de síndrome de abstinência aguda. Saindo, a equipe terapêutica faz um acolhimento, conscientizando da necessidade do tratamento. Ele entra nas nossas atividades, é integral, todo o tempo.
trabalhando em cima do quê? Em cima da negação, que muitas vezes ele vem com aquela crença de que estava bebendo, mas não era tanto assim, a gente sabe que ele está no processo de negação. Nesse período de dias, né, a gente tenta quebrar um sistema de autoilusão, que realmente ele tem uma doença crônica, segundo a Organização Mundial de Saúde, e com isso quebrar também, trabalhar em cima dos pontos de bloqueio emocionais, né? Que é muitas vezes aquela insegurança e o medo dele abandonar a substância. Então, nesse período, que para algumas pessoas acharam muito pouco, não é um tratamento intensivo, é um tratamento integral, onde ele vai estar recebendo informações científicas, todo o processo psicoeducativo e o mais importante, ele sai da internação, mas sai encaminhado para dar continuidade no tratamento ambulatorial, que aí ele vai ter um complemento de todo o nosso processo que ele vivenciou durante esses dias. Então, a eficácia do nosso tratamento é um processo psicoeducativo, palestras, grupos terapêuticos e orientá-lo, que o tratamento realmente vai dar continuidade no processo ambulatorial. Então, se contar esse período de dias internado, mais o acompanhamento que é necessário, de suma importância após a internação, que vai aproximadamente 1 ano, junto com a internação, provavelmente ele poderá ficar em sobriedade, em abstinência, 1 ano e meio. Então a continuidade é muito importante, porque isso que faz o nosso diferencial de outros tratamentos. Porque muitas vezes a pessoa, vamos internar numa comunidade, numa clínica, 6 meses. Tá, então tem todo o processo, ele fica longe do ambiente social. Aqui não, aqui toda sexta-feira ele tem a família junto. Então esse diferenciado que toda sexta-feira a família vem para participar da nossa programação e ver como que ele está na internação, depois dar continuidade. Então, um dos pontos fundamentais da instituição é a nossa grade terapêutica e o nosso programa de família, diferencia de outros tratamentos, né? O objetivo é saber ele voltar à sociedade, então deu o período proposto, o paciente já tem condições de terapia, ele volta para a sua residência. Quem trabalha vai, com o tempo, né, fazer as perícias, as questões trabalhistas, volta a trabalhar. Quem não trabalha vai tentar, no mercado de trabalho, voltar trabalhando e continuar no ambulatório. Então, a partir dessa, ele vai ter o tratamento ambulatorial e vai continuar, ele vai lidar com os problemas de frente. Porque não adianta esconder, não adianta isolar numa comunidade terapêutica 6 meses, que 6 meses a pessoa voltar perdida, né? Porque a pessoa vai realmente ficar até insegura. Poxa, eu não sei mais o que eu fiz, porque fica mesmo um vazio. Aqui não, a pessoa vai saber lidar com a sua vida, com a sua questão social, com a sua questão familiar, para no dia a dia não facilita para não ter uma recaída tão rápida, porque ela tem que saber lidar com a doença. E o interessante é que nesse processo aqui a gente vê muitas vezes o paciente e a família vindo junto com o ambulatório, né? Então a gente vê a harmonia que está surgindo naquela atmosfera familiar quando os dois estão juntos. Então vem a esposa, vem a mãe, ele vai para o tratamento ambulatorial dele e a mãe, ou a esposa, a família vai para a codependência. Então eles ficam nesse período 1 hora e meia em tratamento. E saem, né, junto, lógico, num processo harmonioso, né? E isso consolida o nosso tratamento. Então, basicamente, o que a gente oferece aqui é enfrentar o problema. Sim. Né? Não é esconder o problema, não oferece criar um ambiente propício a pessoa não ter mais uso e não ter mais ser influenciado pela substância. O papo tá muito, muito bom hoje, mas infelizmente já deu o nosso horário, a gente já até passou uns 5 minutinhos aí do horário proposto, mas a gente vai marcar esse tema de novo, porque tem tanta coisa para discutir e o pessoal tá mandando aqui perguntas pra gente. Eu só queria deixar para vocês o convite de compartilhem essa live aí com os seus amigos, marque as pessoas que você acha que podem se interessar por esse tema, que a gente pode estar ajudando ela, né, com essas informações que a gente passou. Todo mundo conhece alguém que está passando por alguma situação e que às vezes está perdida por algum vamos dizer, algum percalço da vida e ela não consegue se reerguer. Então ela está com problema, ela meio que não fala. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, marca aqui no vídeo para ela
se sentir confortável. A gente está sempre à disposição pelos nossos canais de atendimento, pode ser aqui pelo Facebook, ou se você quiser pode ligar no 4344-2222, que é 011 São Paulo. Fique à vontade de ligar, se informar, se orientar, para a gente poder ajudar você a enfrentar a sua situação aí. Queria deixar um agradecimento a vocês, obrigado pelo papo, pelas informações. E um grande abraço para vocês aí de casa. Terça-feira que vem nós estamos de volta com o pessoal da psiquiatria, trazendo bastante papo aí, bastante informação pra gente, tá bom? Grande abraço e boa semana para todos vocês aí.